Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores que nos assistem, telespectadores da TV Câmara. Hoje eu vou fazer um pequeno pronunciamento. Gostaria de dizer primeiramente que o descalabro que está ocorrendo no nosso país nos deixa numa situação bastante desconfortável. E a gente vê essas aberrações que estão acontecendo em todos os poderes constituídos da União, não é? E o Legislativo é o patinho feio. O Legislativo é o que mais ouve, é o que mais sofre com essas barbaridades que estão acontecendo aí, porque nós somos, indubitavelmente, aqueles que estamos mais próximos da população, então somos aqueles que somos o escudo de todas as coisas que acontecem. Hoje eu queria falar um pouquinho dos outros poderes também, de algumas coisas que estão acontecendo, e principalmente do Supremo Tribunal Federal, do qual eu tinha no tempo da Faculdade de Direito, eu tinha uma imagem fantástica do STF, e ultimamente, depois que houve algumas indicações políticas, eu perdi a confiança no Supremo, e principalmente no advento do Estatuto de Desarmamento, quando houve aquele trabalho fantástico de Miguel Reale Júnior, ação direta de inconstitucionalidade, que foi passado atropelado simplesmente pelo Supremo. Por favor, o vídeo. Final do professor Marco Antônio Villa. O Brasil é o país das corporações. O fascismo não acabou. Acabou na Itália, onde o Estado Novo brasileiro copiou parte da legislação lá, a 25 de julho de 1943, quando na reunião do Grande Conselho Fascista foi derrubado Mussolini da chefia do governo tal, e acabou sendo preso. Pouco depois, 2 meses depois, é libertado por um comando alemão, mas é uma outra história tal. O que interessa é que o fascismo acabou na Itália a 25 de julho de 1943. No Brasil não acabou. O Brasil continua. As corporações continuam lá. Cada um, como o Estado é muito forte e a sociedade civil é frágil, a pessoa se sente protegida no interior da corporação. Hoje, no meu artigo do Globo, que eu escrevo habitualmente, eu peguei uma dessas corporações, o Supremo Tribunal Federal. Eu passei o fim de semana lendo relatórios do Supremo, relatório de atividades, contando lá o número de funcionários, me diverti entre aspas tal. E é incrível, eu fiquei lendo o relatório da ministra Carmen Lúcia, o relatório do STF do ano passado. É incrível que o STF teve um orçamento de 554 milhões de reais. É muito dinheiro para um tribunal. E reclamou que era pouco. É pouco. O pedido inicial era de 624 milhões de reais. Né? E aí eu fiquei vendo o número de funcionários, somando os terceirizados e os funcionários ativos, são 2.450. 2.450. É uma coisa assim inacreditável. Aí eu fui lendo quem eram os funcionários e eu vi questões muito interessantes. Eu só estou citando algumas, o artigo é longo, só algumas coisas. Por exemplo, tem 25 bombeiros civis. As sessões são muito tensas, é verdade, mas 25 bombeiros civis, quando é bombeiro civil, entende ser bombeiro mesmo, porque em outros estados, além de São Paulo, fora de São Paulo, encanador é chamado de bombeiro, mas aí é uma outra categoria na folha de pagamento, que são os bombeiros, 25 bombeiros tal. Tem 19 jornalistas no Supremo. Puxa, tem redação que não tem 19 jornalistas, lá tem. Eu não entendi por que tem 293 vigilantes. É um local seguríssimo. 293. Aí eu não entendi também porque tem 24 copeiros e 27 garçons. Puxa vida, olha que coisa bonita tal. Então tá faltando copo. Tá faltando copo. Tem 58 motoristas. 58 motoristas. E eu não entendi porque tem 12 auxiliares de desenvolvimento infantil, né? E tem 8 auxiliares de saúde bucal. No tribunal, no Supremo Tribunal Federal, que não cumpre a lei, a Constituição. Tenham vergonha, senhores ministros. Vocês deviam ficar envergonhados e ir para casa, né? Aí eu fui lendo, eu falei assim, puxa vida, o que eles gastaram com auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio alimentação, auxílio para educação pré-escolar, tem até auxílio moradia, uma espécie de Minha Casa Minha Vida da corte, e um volume fabuloso. Eu fui listando tudo aqui e fiquei pensando assim, puxa vida, como é bom. Olha, a parte de limpeza, vocês sabem quantos serventes de limpeza tem no STF?
Eles devem ter toque lá. Tem gente que toque, tem de analisar. Sabe quanto serviço de limpeza? 116! Deve ter gente com mania de limpeza. Eu conheço gente com mania de limpeza. Deve ter 116. Aí eu fui ler os veículos, quantos veículos tem, o que eles gastam para lavar carro. Sabe quanto eles gastaram para lavar carro? R$109 mil. Puxa vida. E aí eu fui vendo, tem um negócio chamado segurança institucional. Sabe quanto eles gastaram? Que eu não sei o que é. Segurança institucional. Eu queria que eles me falassem, tivesse a vergonha na cara de ligar para cá e falar, né? 40 milhões de segurança institucional. 40 milhões, né? Aí eu fui vendo, estudando, aí fui vendo, eles queriam ainda fazer mais 3 obras, tal. E fui listando. Sabe quantas decisões eles tomaram o ano passado? Monocráticas? 102 mil decisões monocráticas. Aí eu perguntei, sabe quantas decisões no plenário? 3.373. Quantas monocráticas? 102 mil. Aí eu perguntei se o STF é formado por 11 ministros ou temos 11 tribunais federados em um mesmo local. Porque isso daí não é tribunal. Em suma, né, eu terminei o meu artigo citando o belo hino dos Santos. Parodiando, nascer, viver e no STF morrer é um privilégio que nem todos podem ter. Bem, esse é uma pequena amostra do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas vamos falar um pouquinho de um dos ministros, o Luiz Fux. Concedeu auxílio moradia para a magistratura, ação ordinária 1773, que está completando 3 anos. O benefício supremo contrasta com o insolvente Brasil, milhões de desempregados, outros minguando a porta dos hospitais sucateados, a segurança falida, escolas sem merenda, funcionalismo recebendo salários em pinga-pinga. E a magistratura segue embolsando 4.377 mensais de auxílio moradia. A matemática é simples, são 52 milhões por ano, de graça e sem tributação. E olha só o que disse o Fux naquela ocasião. Uma parte, vereador Cacique. Primeiro, nem se diga que o benefício revela um exagero ou algo imoral ou incompatível com os padrões da remuneração adotada no Brasil. Nem se diga que revela um exagero. Outra, a concessão do auxílio moradia visa servir de instrumento de moralização destinado a assegurar a independência do Poder Judiciário. Boa, né? Outra, é que cada categoria de trabalhador brasileiro possui direitos, deveres e verbas que lhes são próprias. Por exemplo, os juízes federais não recebem adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, participação nos lucros, fundo de garantia e honorários advocatícios. Como se precisasse, né? O auxílio moradia, para quem já tem casa, seria, diz um articulista aqui, que é o mesmo que pagá-lo para uma tartaruga. Outra, seguem lépidos, vamos falar um pouquinho agora dos ex-presidentes. Em matéria de gastos públicos, os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Luiz Inácio e Dilma, com viagens, veículos e equipes pagas pelo contribuinte, o quinteto custou ao país 2,31 milhões no primeiro semestre desse ano. Dilma liderou a conta com 924 mil. A quantia é mais que o dobro do que gasta por Collor, que tem 84 assessores em seu gabinete do Senado com 400 mil. E o patinho feio é o legislativo. O legislativo é o bandido, é o que houve, que mais criticado, mais atacado de todos os 3 poderes da nossa Constituição, no nosso sistema democrático. Então, existem descalabros em todos os órgãos e estamos num momento muito perigoso, porque já tem general ainda dizendo que daqui a pouco vão ter que tomar conta, e por sinal o mesmo vereador Frisso, que o senhor é daquela época, o mesmo sobrenome daquele que disse que não obedecia mais às ordens do Jango, o Mourão Filho, e agora é o Mourão Neto, talvez, né? Então, o momento está muito perigoso.
E eu não sei o que vai acontecer. Então, é uma hora de uma união total nossa, de pensamentos, de atos, e vamos ver o que podemos fazer para salvar esse país. Vereador Cassina, rapidamente. Se o auxílio moradia é R$4.000 para um juiz, um professor no Rio Grande do Sul ganha R$1.500. Essa é a realidade. Eles ganham só de auxílio moradia 2 vezes mais, no mínimo, do que um professor. Exatamente. Vereador Kiko. Vereador Cassina, o tempo já... Não, vamos terminar por aqui então. Obrigado.